E aí pessoal, bom? Bom, hoje a gente vai dar uma aulinha de complemento ali da aula 7, né? Como no caso a aula teve uma falha de complemento, ela vai para a aula 8, vocês vão ter algumas dificuldades em exercício. Então vamos dar uma puxada nesse assunto aqui que é o transporte não seletivo, ou também chamado de transporte em massa. Aquele transporte em grande quantidade de nutrientes, de substâncias ao mesmo tempo. Né? E isso faz com que não tenha uma especialização do que vai ser transportado. Claro, uma especialização quanto a permeados, quanto a uma coisa mais fina, vamos dizer assim, de filtro. Mas sim, eles sabem mais ou menos o que está sendo transportado, tem que ficar bem claro. Bom, olha só, aqui a gente tem dois exemplos de todo esse tipo de transporte, certo? O primeiro que a gente tem aqui são as chamadas endocitoses. O que são endocitoses? São transportes para dentro, que vão para dentro da estrutura celular. Nós temos dois tipos clássicos desse tipo de transporte. O primeiro são as chamadas fagocitoses. As fagocitoses são aquelas onde a gente vai ter um dobramento da membrana para o englobamento dessa partícula. Mas como é que isso aqui acontece? Isso aqui, para a gente poder ter esse movimento de fagocitose, depende de proteínas associadas a essa região. Essas proteínas nessa região são o quê? São as proteínas do citoesqueleto. Principalmente as proteínas chamadas de microfilamentos. E quais são os microfilamentos? Bom, os microfilamentos são proteínas bem conhecidas de vocês, na verdade. A actina e a miosina. Eu sei que a maioria associa a actina e miosina como proteínas do tecido muscular. O tecido muscular é o que mais tem concentração nisso na célula, mas não quer dizer que seja o único. Todas as células animais têm essa capacidade de mobilidade, isso a gente nota no de protista também, tá? E isso se deve a esse citoesqueleto e essas proteínas da membrana, que permite então esse englobamento por parte da partícula, certo? Esse movimento de fagocitose é um tipo de movimento da membrana bastante interessante, tá? E que vai fagocitar compostos de maior tamanho ou em grande concentração, tá? Permitindo a formação de uma vesícula, que a gente chama de endossoma ou de fagossoma, já que veio da fagocitose. Já o outro fenômeno que a gente tem aqui é o fenômeno de pinocitose. A pinocitose é muito utilizada, na verdade, a gente associa muito a meio líquido, mas na verdade não é bem assim. Tá? O que acontece é que dentro do meio nós temos alguns tipos de elementos que são dissolvidos. Então, para absorver esses elementos dissolvidos, geralmente se utiliza então aqui o englobamento de uma grande porção líquida onde esses elementos estão dissolvidos. E com isso a gente consegue formar uma vesícula chamada então posteriormente de pinossomo, certo? Então o pinossomo a gente vai englobar um líquido coloidal ou um líquido semi-concentrado, né, com várias substâncias que pode ser formado depois da vesícula interna. Existe um outro transporte interessante também, que é o tipo de endocitose mediada por receptores, onde receptores específicos vão pegar partículas do meio e vão englobá-las, permitindo então a formação dessa estrutura posterior. Isso é muito comum em células de defesa, tá, contra agentes específicos de patogênicos. Isso geralmente é estimulado pela defesa secundária. Então o que acontece? A gente tem então um ataque inicial ali por células de defesa, pelos leucócitos, e depois os macrófagos eles vão englobando estruturas mais específicas, porque tem agora na membrana um leitor desse tipo de patogênico, desse antígeno, tá? E aí ele consegue atacar com mais eficiência. Então são três transportes bem interessantes de endocitose. Para fora já é um outro tipo de transporte. Até antes disso, quero passar para vocês um videozinho que eu acho legal aqui, que é dessa parte de fagocitose. Esse vídeo, ele mostra então o fenômeno de fagocitose por protozoários. Apagando aqui rapidinho, olha só. Então aqui a gente tem uma ameba, e esse aqui que vai aparecendo é um paramécio. Eu quero que vocês notem que tem bolinhas se mexendo pequenininhas. Essas bolinhas pequenininhas são bactérias, pessoal. Só para vocês verem a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. E esse movimento que a gente está vendo é o movimento de fagocitose, que é feito então através da movimentação do citoesqueleto. O protozoário vai chegando perto, ela vai tentando englobar ali, estão vendo? Tá? Claro que existem receptores específicos para estimular o tipo de movimento que vai ser eficiente para poder então ter esse englobamento. O protozoário aqui é meio tanso, né? Ele continua indo para o buraco, parece que ele é meio suicida. Mas vocês têm que pensar que protozoários não têm olhos, então eles não sabem para onde é que eles estão indo, tem essa questão também. E aí ele vai englobando com o tempo,
Claro que o paramécio aqui ele facilitou bastante a vida da ameba, né? O bicho idiota, olha só. Ele acaba sendo englobado como um todo. Tá? Aí tem gente que pergunta, por que ele não pula? Não, aí a gente tem que lembrar da aula de microscopia. Isso aqui é microscopia óptica. Ela é bidimensional. Então existe, na verdade, um englobamento como um todo. Como se fosse um saco envolvendo tudo, só que a gente está vendo uma camada que consegue ver direitinho ali essa entrando. Então isso é o fenômeno de fagocitose. Bem sem graça, como o pessoal costuma imaginar uma coisa bem rápida, não. Ela é bem lento mesmo, bem devagar. Certo? Bom, continuando, a gente também tem aqui agora o fenômeno de exocitose, que vai mandar para fora. A exocitose, ela pode ser secretora ou ela pode ser excretora. Eu posso excretar coisas, por exemplo, que a gente trabalhou no processo de digestão e os resíduos são eliminados posteriormente, certo? Para que aconteça uma exocitose, a gente tem que então ter proteínas especiais que vão conseguir se ligar à membrana formando uma vesícula de secreção. Essa vesícula secretora ou vesícula exocitária vai se associar e vai mandar para fora então essas substâncias, que é o que a gente faz nessa saída dessa excreção, dessa eliminação de compostos que não são necessários. Porém, a gente também tem um mecanismo de secreção, onde secretamos partículas que são necessárias para algum tipo de funcionamento do corpo. Né? Um ótimo exemplo é esse aqui, essa célula chamada de célula caliciforme. Essas células são encontradas no nosso trato digestório, onde a gente produz grande mucosidade, como no estômago, nos intestinos. São células que apresentam complexo de Golgi extremamente desenvolvido e vesículas, que são as vesículas de secreção, que vão se desprender do complexo de Golgi e vão permitir então a saída constante. Então notem que para que aconteça esse mecanismo de exocitose, a gente precisa então dessa aglutinação de membranas, tanto a endocitose quanto a exocitose, mas principalmente a exocitose, de mandar para fora. A gente tem que ter as membranas sempre se associando, se ligando umas com as outras, para que possa permitir esse fenômeno acontecer, certo? Como é que isso aqui pode cair no vestibular? Aí a gente vem com a FPR. Olha só essa questão discursiva interessante que o FPR cobrou. Interessado em melhorar a resposta de imunossupressão em situações de transplante de órgãos, um pesquisador isolou e cultivou células produtoras de anticorpos, as imunoglobulinas. Em algumas placas de cultivo, adicionou uma droga que inibe a fusão de membranas e comparou com o cultivo controle, nos quais a droga não foi adicionada. O resultado está representado na tabela abaixo. Então a gente tem grupo de controle sem a droga e grupo de contratado com a droga. Olha só, aqui é a detecção de anticorpos de forma intracelular, dentro da célula. Aqui, no caso, era menor dentro da célula e muito maior fora da célula. Isso quer dizer que o anticorpo estava sendo secretado, mandado para fora. O anticorpo é uma proteína, então ela tem que ser produzida e depois mandada para o meio. Já que o grupo tratado com a droga tem uma grande concentração então, de anticorpos dentro, mas nada fora. Por quê? Porque ele não conseguiu exocitar, já que não tinha agora então a capacidade de fusão das membranas da vesícula com a membrana externa, certo? E não permitia então a saída dos anticorpos. Olha só, por que a inibição da fusão das membranas acarretou o acúmulo de anticorpos dentro das células tratadas? Simples, porque não permitiu que as membranas de secreção se fusionassem à membrana externa, ou seja, a membrana plasmática, né, inibindo o fenômeno de exocitose, que seria lançar os anticorpos para o meio extracelular, certo? Cite dois tipos celulares de organismo humano cuja função seriam profundamente afetadas por essa droga. Olha as células caliciformes que eu usei de exemplo ali. Né? A gente pode colocar também ali uma vesículas que teriam problemas, células qualquer de secreção, tá? Como por exemplo as células beta do pâncreas. Podemos colocar o neurônio, porque ele não consegue liberar o neurotransmissor. Então tem vários tipos de mecanismos celulares que seriam bloqueados por isso. Tá certo? Então esse complemento que faltava ali para a aula 7 vai ser falado na aula 8, mas já é bom para a gente adiantar por causa dos exercícios. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco, daqui a algumas outras aulas que a gente vai ver gravado aí. Tá bom? Um abraço para todo mundo.